Bem-vindo, amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo. Hoje falaremos sobre Champions League, Série B da Europa e Copa Libertadores. A meu lado, ele, menino gigante, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, começando pela Champions League, Liga dos Campeões da Europa. 4 joguinhos na sua tela, começando com Barcelona 2-0 contra Manchester City, PSG 4-0 contra o Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid 1-0 contra o Milan e Bayern de Munique ganhando de 2-0 do Arsenal. Pazini, os visitantes fazendo aquela bagunça, começando com o Barcelona. Se esperava ali o Manchester City fazendo frente, mas o Barcelona dominou o jogo, né, Pazini? O Barcelona foi melhor, né? A primeira vez na história que todos os visitantes vencem uma rodada da Champions League. Fato histórico nessa rodada de terça e quarta-feira. Barcelona foi melhor que o Manchester City, né? O Manchester City entrou muito preocupado em marcar o Barcelona. Prova disso, o Kolarov atuando no meio de campo para conter os avanços pelo lado direito do Barça, principalmente a dobradinha ali, Daniel Alves, hora caindo Xavi, Iniesta, Fábregas por ali. E além disso também o Barcelona controlou bem o jogo na posse de bola. Foi cozinhando o Manchester City, tomou uma certa pressão no começo, mas depois disso, toque de bola, paciência, o Barcelona passou a criar as melhores chances também e mereceu a vitória. Apesar daquele lance bem polêmico, né? O lance envolvendo o pênalti ou não no Lionel Messi, um passe espetacular do Iniesta, o lance todo normal, sem impedimento do Messi, a falta e a expulsão do Demichelis acertadas. Agora a questão é se foi pênalti ou não, né? Eu acho que dá para isentar o árbitro nisso aí, porque o ângulo do árbitro e o ângulo do bandeirinha que foram mostrados em replays dão a impressão de pênalti mesmo. Só o ângulo da frente, que é daquele árbitro auxiliar atrás do gol, que até hoje ninguém sabe para que serve ele, já que nunca apita nada, só esse ângulo que deu ali uma impressão de pênalti. Mas pra gente, né, é muito fácil, com 1 milhão de replays, vendo com toda tranquilidade, o árbitro tem que escolher na hora, e o ângulo dele parecia que era pênalti, dá para isentar ele, fora que o Barcelona foi muito superior também, e atuações individuais boas dos seus meio-campistas. O Xavi, o Iniesta, o Fábregas jogaram muito bem, e o Daniel Alves teve atuação de muito destaque, muito bem pelo lado direito, o Neymar entrou bem no jogo, o Daniel Alves até marcou um gol com assistência do Neymar. E aí complica, né? Acho que o Barça passa para a próxima fase, no Camp Nou tem vantagem, vai fazer o mesmo jogo de paciência, tem jogadores espetaculares para definir, acho que o Barça avança a próxima fase. Eu tô com você, Pazini, também, e sinceramente, no lance, eu sempre tomo a primeira vez que eu vejo o lance, eu marcaria pênalti no susto ali, igual com esse tanto de replay é fácil também, né, Pazini? Agora, PSG garantido na próxima fase. Impossível o Leverkusen mudar esse panorama, né, Pazini? Pois é, impossível. Essa aí não precisa ter cautela, né? O PSG e essa, avança. só um detalhe, e essa partida sim teve um pênalti Mandrake. Vai lá, Pazini. Pênalti Mandrake não existiu mesmo, né? O gol do Ibrahimovic, o segundo. Depois daquele golaço de canhota, né? Um chutaço do Ibrahimovic, parece que tem um repertório infinito. Esse jogo foi um vareio do PSG. O PSG dominou a partida inteira. Só durante um momento ali o Bayer Leverkusen conseguiu criar alguma coisa. Foi inclusive o momento anterior ao pênalti que não existiu. Mas no mais um domínio completo do PSG, além do Ibra que marcou 2 gols, destaques para os volantes. O Marco Verratti jogou muito bem, deu uma bela assistência para um bonito gol do Matuidi, que deu assistências também. E o Caballé entrou no segundo tempo, o volante francês que veio do Newcastle, marcou um bonito gol após passe do Lucas, acertando a bola na gaveta. Foi um passeio do PSG que já está na próxima fase. De novo, vai chegar às quartas de final, como foi na temporada passada. O PSG, a cada temporada que passa, vai crescendo na Champions League. Curioso, né? De uma forma até mais rápida do que o Manchester City, né? Que depois de um tempo só conseguiu chegar nas oitavas de final. Exatamente. Agora, pelo menos para mim, a partida mais horrorosa dessas 4, Milan e Atlético de Madrid. Até o gol foi feio, né, Pazini? Até o gol foi feio, né? A falha bizarra da defesa do Milan no final do jogo, o Diego Costa aproveitando, né? O Diego Costa que não faria falta para a seleção brasileira, né? Foi um jogo muito ruim tecnicamente, né? Não tivemos grandes jogadas plásticas, mas tivemos um Milan melhor do que o Atlético de Madrid, ao contrário do que se esperava, né? Todo mundo cravando o Atlético de Madrid, a gente cravou aqui também lá na época do sorteio das oitavas de final, mas o Milan foi melhor. O Kaká fez um bom jogo, o Tarábit jogou muito bem aberto pelo lado direito do meio-campo e o Milan criou mais oportunidades, mandou 2 bolas na trave, o Courtois teve que fazer grandes defesas, mas não foi suficiente. O Atlético de Madrid, que não teve uma boa atuação, foi copeiro, marcou o golzinho no final e, para mim, avança às quartas de final. Decide em casa, é muito forte em casa, pode atuar nos contra-ataques, que é uma arma poderosíssima do Atlético de Madrid, e também pode atuar partindo para cima do Milan,
fora que tem grandes jogadores. E a vantagem, para mim, o Atlético passa a próxima fase como esperado, mas com o primeiro jogo diferente do que se esperava. Agora, para terminar, Josias Pereira, chorando o Josias Pereira. Ozil teve a oportunidade de começar marcando, mas perdeu o pênalti. Pazini, Bayern de Munique, 2-0, também com pênalti perdido. Também com o pênalti perdido pelo Alaba, né? Que o Josias, tadinho, comemorou na redação, todo feliz, achando que ia dar alguma coisa, acabou dando em nada. O Bayern de Munique também mereceu o triunfo, assim como todos os outros times, né? Exceção ali do Atlético de Madrid, nessa primeira parte das oitavas de final da UEFA Champions League. O Arsenal começou melhor, teve o pênalti com o Ozil bateu muito mal o pênalti, o Neuer fez uma grande defesa, mas o Ozil bateu muito displicente a penalidade máxima, e depois desse pênalti o Bayern de Munique tomou as rédeas do jogo. Começou a controlar a partida, ter mais posse de bola, rodar a bola no meio de campo. Teve a penalidade a favor, o Alaba não bateu mal o pênalti, mas tirou demais do goleiro, por conta disso acabou acertando a trave. E aí depois, no segundo tempo, é que parecia que era brincadeira de criança a partida, né? O Guardiola, sacanagem. Todo mundo, sacanagem. Todo mundo comenta ali do Philipp Lahm, né, que rende mais na lateral do que como volante, a gente já comentou isso algumas vezes aqui, mas foi uma atitude certa do Guardiola, né? O Lahm tem mudado a cara do Bayern de Munique quando joga no meio de campo. O Lahm entrou como lateral, o Guardiola tirou ele no intervalo dessa posição e colocou ele como volante, promoveu a entrada do Rafinha na lateral direita. O Bayern de Munique foi absurdamente superior no segundo tempo, apesar de estar com um jogador a mais, tem essa questão do Philipp Lahm também. E aí foi um massacre, né? O Bayern de Munique durante o segundo tempo inteiro ficava rodando a bola na intermediária do Arsenal. O Arsenal, quando recuperava, mal ficava 10 segundos com a bola, já perdia. E aí a equipe do Bayern de Munique mereceu a vitória. Um golaço do Toni Kroos, um belo chute de fora da área, e o gol do Thomas Müller completando o placar com 2 assistências justamente do Philipp Lahm. Para mim foi o cara da partida nessa modificação muito acertada do Guardiola no intervalo. E os jogos de volta dessas 4 partidas serão dias 11 e 12 de março. E semana que vem, Pazini, tem mais. Quero ver se você lembra dos jogos. 4 joguinhos, vai lá. Temos Zenit, Borussia Dortmund, Olympiacos e Manchester United, Galatasaray e Chelsea. Também temos o confronto entre Schalke 04 e Real Madrid. Isso mesmo, prova de fogo, o Pazini passou. Série B da Europa na sua tela, Liga Europa. Só alguns joguinhos da Liga Europa, porque 16 avos, é isso mesmo, é muito jogo na sua tela. Os destaques da rodada, começando com Dnipro 1-0 contra o Tottenham, Juventus 2-0 contra o Trabzonspor, Exberg, que beleza esse nome, né? Perdeu para a Fiorentina por 3-1, Valência 2-0 contra o Dinamo Kiev, além de Swansea 0-0 diante do Napoli, Lazio perdeu fora de casa, para Ludogorets, Ajax, para mim a maior zebra, conseguiu tomar em casa de 3-0 para o Red Bull Salzburg, e além disso, para finalizar, Porto 2-2 contra Eintracht Frankfurt. Pazini, primeiro, rapidinho nessas da Série B, Dnipro 1-0, vai lá. Pois é, um jogo muito fraco, o Tottenham não estava com força máxima, né? O Paulinho jogou, o Capoeira também, mas não era a força máxima do Tottenham, como tem sido na Liga Europa. E aí o Dnipro conseguiu a vitória com o gol do Konoplyanka, bom jogador da nova geração ucraniana, que está na mira do Liverpool e do próprio Tottenham. Tem essa questão, né? O Tottenham pode reverter o confronto em casa, mas até onde vai levar a sério a Liga Europa, né? Até aqui não tem jogado com força total. Agora o favoritaço para levar o título, Juventus 2-0. 2-0 com mais dificuldade do que se esperava. O Trabzonspor meteu o balão na trave, teve gol controverso anulado. Fez uma partida boa contra a Juventus, principalmente no segundo tempo. E não foi fácil para a Vecchia Signora ganhar, apesar do time italiano ter tido o controle maior do jogo ao longo da partida. Destaque para a atuação do Tevez, deu uma bonita assistência por um golaço do Pogba já nos acréscimos, e para o Osvaldo, que também marcou gol, ele que gosta de marcar gols na Liga Europa. A Juventus tem a vantagem, decide fora de casa, se levar a sério, passa tranquilamente para a próxima fase e é favoritaça ao título. Lembrando que a final da Liga Europa é no estádio da Juventus, o Juventus Stadium. Outro italiano que está ainda mais tranquilo, Pazini, Fiorentina, vitória de boa. Vitória fácil, com 37 minutos já estava 3-1 para a Fiorentina. Se decide em casa, tem uma vantagem ampla, passa para a próxima fase tranquilamente. Agora, Pazini, Valência, Dinamo Kiev, por causa dos fortes confrontos lá em Kiev, a partida teve que mudar de lugar. Vai lá. Pois é, o jogo foi no Chipre, né? As manifestações pegando fogo literalmente por lá, inclusive envolvendo mortos. No caso, a equipe do Dinamo de Kiev é muito boa, né? Tem o Vukocevic, Miguel Veloso, volante português,
tem também o Belhandar, IDE, tem bons jogadores. É um bom time o Dinamo de Kiev. Dava para ter feito um jogo de igual para igual contra o time do Valência, mas claramente deu para ver que o time está afetado com essa situação extracampo. Não fez um bom jogo, o Valência dominou, mereceu a vitória por 2-0 e decidindo em casa com essa boa vantagem, tem tudo para avançar à próxima fase. Agora um confronto que teoricamente é o melhor aí, Swansea 0-0 contra o Napoli. Foi um jogo muito bom, as duas equipes criando chances, mais o Swansea que dominou o jogo, teve o Boni, o John Joe Shelvin jogando muito bem. No final das contas, um 0-0 graças às atuações dos goleiros do Napoli. O Rafael brasileiro atuou no primeiro tempo, fez belas defesas, mas saiu machucado no intervalo. Entrou o Pepe Reina no segundo tempo, que manteve o nível, fez uma partida muito boa. O Napoli arranca um bom empate, decide em casa, levando a sério, tem condições de vencer, avançar à próxima fase, ser inclusive um dos favoritos da Liga Europa, mas o Swansea tem uma boa equipe perigosa, se o Napoli não ir com tudo, o time galês pode se classificar na Itália. Agora, Pazini, a Lazio mostrando que a várzea não está só no italiano, Liga Europa também está mal, perdeu dentro de casa, vai lá. Pois é, os búlgaros do Ludogorets, né, surpresa na fase de grupos da Liga Europa, surpreendem de novo, vencem fora de casa e têm condições de se classificar em casa, continuar sendo a grande surpresa, né, a grande zebra dessa edição da Europa League. Falando em grande zebra, Pazini, Ajax, você estava falando que antes do programa que o Ajax não foi com força total, tem algum motivo para isso? Pois é, não existe um motivo aparente, né? O Ajax está razoavelmente tranquilo ali no campeonato holandês, um pouquinho ameaçado só pelo Twente, e era para ter entrado com força máxima para, quem sabe, lutar pelo título da Liga Europa, né? Não foi o caso, levou uma sapatada do Red Bull Salzburg em casa, 3-0 com autoridade. Acho que essa vaga está perdida, não vejo o Ajax conseguindo reverter isso lá na Áustria. Destaque para o Soriano, atacante espanhol, marcou 2 gols, um deles um golaço, um chutaço do meio de campo, espetacular, e o Ajax aí paga esse preço, né? Agora vai com tudo para tentar o tetracampeonato holandês, é o maior campeão do país com 32 conquistas, mas podia ter avançado mais na Liga Europa, né? O Milan não é o Milan de outros tempos, mas ainda é muito mais time do que o Red Bull Salzburg, e o Ajax bateu de frente com o Milan na fase de grupos da Champions League, né? Inadmissível o papelão que o Ajax fez. Que beleza, e o Porto, que era também querendo ou não, um dos favoritos, deu uma escorregada, Pazini, né? Deu uma escorregada, né? Era um jogo para o Porto ter goleado o Eintracht Frankfurt, ficou no 2-2 porque o Frankfurt foi muito copeiro. Tomou pressão do Porto o jogo inteiro, em 5 minutos conseguiu um empate com 2 gols achados. O Roselu meteu uma paulada de fora da área, um bonito gol, e depois uma confusão ali dentro da área. O Alexandro, o brasileiro, marcou um gol contra. Mas o destaque do jogo vai para o Quaresma. Aquele Quaresma surgiu como outro Cristiano Ronaldo, tão habilidoso e talentoso quanto ele. Isso nunca se tornou realidade. O Quaresma rodou, nunca deu em nada, mas voltou para o Porto, teve uma nova oportunidade, foi muito bem, foi o nome do jogo, marcou um golaço, participou bem ali pelo lado esquerdo onde ele atua, mas não dá para criar tanta esperança, né? Já tem 30 anos o Quaresma, não vai passar de um bom jogador para o Porto, mas esse confronto é o mais interessante para a semana que vem, muito aberto. O Porto tem condições de vencer na Alemanha, o Eintracht Frankfurt tem uma boa vantagem, vai ser um jogo bem interessante na quinta-feira que vem. Detalhe para quem não percebeu, Pazini gosta muito do Quaresma. Agora, Libertadores, vamos lá. Também só os jogos principais, 3 joguinhos na sua tela, começando com Santos Laguna ganhando fora de casa do Peñarol, Defensor 4-1 contra o Real Garcilaso, e o Nacional 1-0 contra o Zamora. Pazini, começando pelo grupo de baixo ali, grupo 8, Peñarol 2-0, Santos Laguna, a gente já vinha avisando que seria um dos principais times do grupo. Pois é, né? Tecnicamente é o melhor time do grupo, isso fez diferença mesmo, o Peñarol tendo muita tradição, jogando em casa um dia muito forte, o Santos Laguna com sua técnica foi superior ao Peñarol, mereceu a vitória por 2-0, lidera o grupo com 6 pontos, 100% de aproveitamento. O Peñarol divide ali o segundo lugar com o Deportivo Anzoátegui, com quem empatou na primeira rodada, mas o time venezuelano ainda enfrenta o Arsenal de Sarandi. Com isso, o Peñarol pode cair em terceiro lugar ao final dessa rodada do grupo 8. Realmente, e agora, Defensor e Real Garcilaso, grupo do Cruzeiro, Garcilaso que fora de casa já mostrou que vai ir muito mal, Padre. Pois é, foi a surpresa da última temporada, chegando nas quartas de final. Nessa temporada não dá para acreditar muito não, né? Leva uma sapatada do Defensor, é muito menos time do que o Cruzeiro e do que a Universidade de Chile. Nicolás Oliveira foi o nome da partida, 2 gols, uma assistência, jogou muita bola.
Esse grupo que dá amostra de que vai ser embolado ali entre Cruzeiro, Laú e Defensor. O Defensor consegue um bom resultado, empata com o próprio Real Garcilasso e com a Laú na liderança. Mas o Cruzeiro enfrenta a Laú na próxima semana, terça-feira, 5h30 da tarde, né? Horário muito bom da Conmebol. Péssimo horário. E aí o Cruzeiro pode tentar embolar ainda mais o grupo, né? Ficar com 3 pontos também e os 4 times ficarem com 3 pontos após 2 rodadas. Agora, Pazini, grupo do Atlético, Zamora, perdeu mais uma e mais uma por 1-0. Vai lá. Pois é, mais um jogo ruim envolvendo o Zamora, jogo muito fraco mesmo. O Nacional foi melhor, mereceu a vitória, mas foi um jogo bem complicado, né? O Nacional venceu só por 1-0, o gol ali no comecinho, depois não conseguiu ampliar o marcador. Melgarejo, que é um dos destaques do time, marcou o gol da vitória. O Nacional que agora lidera ali também ao lado da equipe do Santa Fé, da qual perdeu por 3-1 na primeira rodada, e do Atlético que venceu o Zamora, lembrando que Galo e Santa Fé se enfrentam na próxima quarta-feira, 10 horas da noite, Arena Independência, valendo a liderança do grupo. É o adversário mais difícil do Atlético. O Santa Fé tem um time muito talentoso, que joga um futebol vistoso, foi semifinalista na última Libertadores, é um jogo bem interessante, o segundo mais difícil para o Galo nessa fase, porque o mais difícil vai ser o jogo lá na Colômbia contra o Santa Fé. Realmente. E assim, fechamos o Super FC pelo mundo. Já agradeço, obviamente, o menino Pazini. Valeu, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. E, amigo internauta, como sempre, acesse o www.superfc.com.br e agora você tem um novo canal, facebook.com/superfc pelo mundo, isso mesmo. Ainda estamos engatinhando, né, Pazini? Comecinho, mas vai crescendo. Acessa lá, curte a página e faça-nos felizes, né, Pazini? Isso aí. É isso mesmo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.